Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Aqui é o professor João Batista, professor de História. Mais uma vez, estamos aí com a nossa videoaula. E agora vamos à nossa segunda videoaula, né, trabalhando assim, dando continuidade aos nossos assuntos. Bem, pessoal, na nossa primeira aula que nós tivemos com as gravações, com as videoaulas, nós falamos sobre o liberalismo econômico. Foi isso? Fixamos o iluminismo, o liberalismo econômico e as luzes na educação. Trabalhamos esse assunto, fizemos uma atividade que alguns ainda falta muito me entregar, certo? Então procurem assistir a nossa primeira aula que nós tivemos sobre o assunto e vamos tentar responder a atividade passada e me entregar. Os que já me entregaram estão de parabéns. Responderam muito bem, os alunos que me entregaram já respostas maravilhosas, estão de parabéns, certo? Vamos aqui à nossa atividade da semana, né? Vamos aqui colocar aqui o slide para ficar mais fácil para a gente. Nós estamos trabalhando sobre a unidade, o iluminismo, a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. Nós já falamos sobre o iluminismo, agora vamos focar um pouquinho mais agora sobre a independência dos Estados Unidos. Certo? Então, na atividade passada, nós trabalhamos o liberalismo econômico, luzes na educação, literatura iluminista. Para esta semana, vamos trabalhar sobre o despotismo e os Estados Unidos com a sua independência, tá, gente? Bem, a atividade passada foi essa daí. Alguns, pessoal, ainda não me entregaram, então vejam aí, pessoal, a atividade, certo? Assistam a aula passada, que eu fiz uma explicação sobre essa atividade, ok? Eu não vou aqui me estender, fazer uma explicação sobre a atividade agora, porque para não perder muito tempo, e até aqueles que já me entregaram muito bem. Eu poderia até pegar aqui um caderno de resposta de dos alunos e responder facilmente essa atividade por meio do caderno da atividade que eles responderam, certo? Quem não fez, procure responder, assista a nossa última aula, a nossa primeira aula, melhor dizendo, que nós tivemos, tá? Aqui também faz parte da atividade passada, ó, que foram 4 questões, ok? Então, vamos lá. A nossa atividade da semana, vou fazer aqui primeiro um comentário sobre a atividade, sobre o que deverá ser feita a atividade, certo? Aqui um pouco de uma aula sobre o tema, para assim a gente passar para a atividade. Então, despotismo e independência dos Estados Unidos. Então vamos lá, pessoal. Eu vou comentar aqui alguns tópicos, tá? Para ficar fácil para a gente, certo? Deixa eu só colocar aqui. Eu vou comentar aqui alguns tópicos para ficar mais fácil para entender. Então, despotismo e absolutismo. Primeiramente, absolutismo, já comentei com você na aula passada, tá? O absolutismo são reis, monarcas, e se tem o poder absoluto. Então, eu vivia comentando já em sala de aula sobre essa questão de absolutismo, principalmente na monarquia da Inglaterra, tá? Vamos só entender. Na segunda metade do século XVIII, inspirados pelo iluminismo e pelas ideias liberais, diversos monarcas europeus estabeleceram medidas para modernizar seus estados. As medidas de modernização tinham os seguintes objetivos: tornar a administração do reino mais eficiente, preservar a ordem social e manter o absolutismo. O iluminismo liberal, que nós vimos, né, a ideia de liberdade econômica, vai pregar, certo? Essa ideia de liberalismo, dentro do iluminismo, a ideia de liberalismo econômico, vai pregar que o Estado deve ter uma mínima intervenção possível dentro da economia liberal, dentro do comércio, como assim falar, certo? Então, os liberalistas, principalmente Adam Smith, ele vai trazer o conjunto de ideias para as políticas econômicas, dizendo que o Estado deveria ter uma intervenção mínima possível dentro dos assuntos econômicos, certo? O que é que os monarcas vão fazer? Os monarcas, eles vão pegar as ideias iluministas, por isso que são chamados de déspotas, né? Déspotas, ou déspotas esclarecidos, que é o que nós vamos estudar.
Então, o que vai acontecer? Os monarcas absolutistas, eles não vão querer de forma alguma perder o seu poder. Então, eles vão pegar as ideias iluministas, não todas, tá? Eles não vão aceitar todas as ideias iluministas, e vão colocar essas ideias para a administração do reino. Então vamos só entender aqui, ó, esse pontinho aqui. Deixa eu pegar aqui ó, um laserzinho para ficar melhor para apontar. As medidas de modernização têm o seguinte objetivo. Então, ó, tornar a administração do reino mais eficiente, preservar a ordem social e manter o absolutismo. Manter o absolutismo quer dizer o quê? O liberalismo econômico, os iluministas não pregavam mais essa ideia de que o rei deveria ser o poder absoluto. Por quê? Ele dizia que o poder deveria estar na mão do povo, tá? Só que os reis absolutistas, eles não queriam ter essa ideia, eles não apoiavam essa ideia, mas eles apoiavam a ideia do liberalismo econômico, a ideia do crescimento econômico que eles apoiavam. Então eles pegaram isso, certo? Então o que acontece? A partir dessas ideias, das ideias do liberalismo econômico, os reis, eles vão ter esse objetivo de tornar a sua administração do reino mais eficiente e ao mesmo tempo preservar a ordem social, né, do seu reino, ok? Nisso, pessoal, eles vão começar então, a cobrar das colônias mais impostos, certo? E essas colônias, que são conhecidas como as 13 colônias, que são as colônias que vão englobar então hoje os Estados Unidos, vão criar então, com base nas ideias iluministas, uma revolta e vai exigir então a sua independência. Vamos aqui então a esse nosso tópico aqui, independência dos Estados Unidos. No século XVIII, as ideias iluministas inspiraram a população de algumas colônias na América a lutar por sua independência. Foi o caso das 13 colônias e depois passaram a integrar o território dos Estados Unidos. Essa colônia que nós vimos, vou voltar aqui, no século XVIII, essas ideias iluministas que inspiraram essa população, por quê? As colônias, então, que eram as colônias da Inglaterra, tinham liberdade, eles tinham até uma certa liberdade. Só que vai acontecer. A guerra chamada, deixa eu só pegar aqui para clarear um pouco a mente. A Guerra dos 7 Anos, certo? Lembrei. A Guerra dos 7 Anos vai fazer com que essas colônias paguem mais imposto, no caso a Inglaterra, certo? E a Inglaterra era que dominava então essas colônias que ficavam na América. Então, com a Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra vai exigir mais imposto dessas colônias que eram independentes. Então, elas vão, a partir dos ideais iluministas, exigir a sua liberdade. Por quê? Eles não vão querer mais pagar imposto ao governo absolutista, que até então se estava se tornando até um pouco mais tirano, certo? Porque eles não queriam mais sair. O governo absolutista pega uma ideia que é liberal, mas ao mesmo tempo quer se manter no poder. Isso o liberalismo econômico não apoiava. Então, a guerra de independência que vai acontecer nas 13 colônias vai acontecer desde o ano de 1775. Em maio do mesmo ano, representantes das colônias decidiram pelo rompimento das 13 colônias com a Inglaterra. Thomas Jefferson encarregou-se de redigir a Declaração da Independência, que tinha por ideias principais: todos os homens foram criados iguais. Era uma das ideias que tinham a Declaração da Independência dos Estados Unidos. Todos têm direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Sempre que uma forma de governo anular esses objetivos, o povo pode alterá-lo
ou instituir um novo governo. As colônias unidas são estados livres e independentes. Isso daqui, pessoal, era o que tinha na Declaração de Independência da América, tá? Então, a Inglaterra reconheceu a independência dos Estados Unidos apenas em 1783. Com a independência surge uma nova organização política no país, baseada nos princípios liberais do Iluminismo, a República Moderna. Vamos só entender. Primeiramente, vai surgir essa ideia, né? Essas ideias colocadas a partir da Declaração de Independência. Todos os homens foram criados iguais. Sim, mas vamos só entender uma coisinha, ok? Diante de tudo isso ainda, vai existir, né, com toda essa ideia de liberdade, a ideia de povo. Nós podemos trabalhar com a ideia de povo. O povo não é todo povo. O povo não é todo mundo. Todos os homens foram criados iguais? Sim. Quando os Estados Unidos vai criar sua liberdade, primeiramente, nem todos são iguais. As mulheres não tinham o direito que os homens tinham. Escravos não tinham o direito que os homens brancos tinham. Então, todos têm direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Mesma coisa. Mulheres não tinham os mesmos direitos, homens não tinham os mesmos direitos. Tá? Então, quando se fala o povo, existe aí um conceito de povo diferenciado nesse sentido. Ok? Então, gente, a nossa atividade da semana, para a atividade da semana, iremos responder as alternativas das questões 4, 6 e 456, que está na página 55. Cada questão tem o texto que abordará sobre a independência dos Estados Unidos e o pós-independência. Então, vamos lá, gente. Na página 4, 5 e 6 do livro de vocês, não, as questões 4, 5 e 6 do livro de vocês, vocês vão para a página 55, certo? E na página 55 vocês vão tentar responder essas questões. Tem um texto, cada questão tem um texto que fala sobre a independência dos Estados Unidos. Um texto bem informativo, as alternativas são simples, as alternativas A, B e C. Você vai tentar responder com base nos textos, certo? Respondam, tira a fotografia, mande para mim. Próxima aula eu vou comentar sobre essa atividade, ok? Vou ficar por aqui para não se estender muito, certo, pessoal? Fique com Deus e uma boa atividade para vocês. Qualquer dúvida, pessoal, entre em contato comigo, certo? No WhatsApp, estou à disposição e pode conversar comigo quando for necessário, tá bom? Até a nossa próxima atividade. Um abraço.